Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é o seu Podnext. Como você já sabe, o Podnext fala tudo sobre política e temas importantes relacionados a políticas públicas. E o tema de hoje também é importante, com certeza. Nós falaremos sobre habitação. E para isso, eu estou recebendo ela, que já foi diretora do Departamento de Habitação em Ribeirão Preto por 3 anos. Também é advogada especializada em leilões judiciais e extrajudiciais, regularização fundiária e urbanização de favelas. Ela também tem ampla experiência em projetos de habitação de interesse social. Atua na organização de projetos de habitação e regularização fundiária com foco no impacto social. E também é cofundadora do Ateliê Dona Cida, que é uma iniciativa comunitária que promove a transformação social por meio do artesanato. Minha convidada de hoje, Ana Cláudia de Paula Pereira. Bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada. É um prazer, viu, Gi? Estou muito feliz com o convite. Prazer é todo nosso, viu, de recebê-la aqui para falar desse assunto tão importante, né? Sim, Habitação e regularização fundiária. Mas antes da sim. gente começar a falar sobre isso, eu quero que você me conte um pouquinho sobre esse projeto social Ateliê Dona Cida. O que é isso? Um projeto que nasceu de uma conversa muito especial com a Dona Cida. A Dona Cida é uma moradora de uma das comunidades aqui em Ribeirão, no Salgado Filho, que a gente fez a regularização fundiária lá, né? E, e eu conheci através do Departamento de Habitação, né, que eu ia muito na comunidade, e a Dona Cida comentou comigo, tem uns 2 anos mais ou menos. Faço, né, pano de prato, pintura em pano de prato, e eu gostaria de ensinar para as mulheres aqui, as adolescentes. E toda vez que eu ia na comunidade, a Dona Cida conversava comigo sobre esse assunto. Virava e mexia, a gente falava. Aí, no começo desse ano, eu falei, olha, quer saber? Tentei, viu? Algumas iniciativas assim fora. Apresentei. E aí, no começo desse ano, falei, você quer saber? Vou me juntar com a Dona Cida e vou fazer essa coisa acontecer. E tá muito bacana, Gi. Assim, Olha que show! a gente conseguiu um espaço dentro da própria comunidade, é um salãozinho. E a gente atende lá em torno de 6 a 7 mulheres 2 vezes por semana. E assim, os resultados já começaram a aparecer, assim, é Que bom! bem legal, Fazer o bem bem é legal. tão bom, né? Sim, e o artesanato, né, além de ser um resgate da autoestima, faz com que aquela pessoa que está ali fazendo aquele artesanato tenha um momento de reflexão interna, né? Porque quando ela está pintando ali, ela vai refletindo e tudo. Então isso é muito legal. Serve como capacitação profissional, porque ela pode. A Dona Cida vive disso há muitos anos. Criou 4 filhos pintando pano de prato. Olha, É, então pode ser uma capacitação profissional, pode ser um resgate de autoestima, socialização dentro da comunidade. Uma das primeiras aulas a gente já soube que uma das mulheres estava com pneumonia e aí as mulheres se ajudaram ali para cuidar dessa mulher. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Muito que legal. interessante, muito bom, muito É, bom. é, Agora, vamos passar então para o nosso tema, né? sim, Habitação e regularização fundiária. sim, Para quem não tem muito conhecimento ainda sobre isso, acho que a gente pode começar falando, vou pedir para você explicar o que significa a regularização fundiária e por que ela é tão importante no Brasil. tá. Bom, a regularização, ela parte de uma irregularidade, né? Vamos partir daí, de uma ocupação irregular. Essa ocupação irregular, tanto ela pode acontecer dentro de uma área pública, como dentro de uma área particular. E a irregularidade, ela pode ser de alguns aspectos. Ela pode ser uma irregularidade somente fundiária, que é da ocupação da terra. Ela pode ser jurídica, ela pode ser ambiental, ela pode ser social, ela pode ser urbanística. E tanto faz ser de baixa renda como de alto padrão. É Certo. uma, é uma situação que ela não tem nível social. É a ocupação irregular. As pessoas ocupam uma área de forma irregular. Então tá. Então o que seria uma irregularização do ponto de vista urbanístico, né? É aquele lugar onde as pessoas construíram alguns imóveis, que pode ser residências ou não, tá? Fora dos padrões das legislações urbanísticas, de drenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário. Isso pode ser uma das irregularidades. Outra irregularidade, uma que é muito importante e, assim, muito perigosa, que seriam as ocupações em áreas contaminadas. Então, seria uma irregularidade ambiental. Outra, uma que acontece muito aqui na nossa região, são ocupações à beira dos córregos, né? Ah, sim, a gente isso teve muita polêmica, exatamente, sobre isso. então, porque tem toda uma legislação que formaliza ali aquelas ocupações, tudo. Então, isso também seria uma irregularidade ambiental. Uma irregularidade do ponto de vista social, por exemplo, são as favelas, né? E aí as favelas, elas acabam aglomerando todas as irregularidades, porque ela pode ser, por exemplo, ambiental, porque eles usam fossa séptica, né? Fossa negra, então contamina todo aquele solo. As construções, elas não têm os padrões regulares do ponto de vista habitacional. Então, são casas sem janela, sem ventilação, sem iluminação. Não tem uma titularidade. A grande maioria das favelas em Ribeirão Preto, elas são ocupações dentro de áreas públicas. Tem algumas em áreas particulares também, mas a maioria delas em área pública. Então, aquela população também não tem a segurança jurídica de ocupar aquele espaço, porque não está no nome dele. Então, tem vários aspectos aí, a irregularidade fundiária. Quer dizer, é bem amplo mesmo, né? Bem Porque amplo. quando, assim, no primeiro momento, quando a gente pensa em regularização fundiária, já vem à cabeça a favela, Exatamente, né? Que acho que é o mais comum, É. né? Mas tem todo essa... Não, de forma alguma. Por Não exemplo, é o mais comum. Não é o mais comum. Eu vou dar um exemplo aqui em Ribeirão. Eu estou trabalhando com uma área, não é uma área que a gente fechou ainda o projeto, tá? A gente ainda está em fase de... Porque a regularização fundiária, para quem está contratando o profissional, ela começa até com uma forma de educação também, para a pessoa entender do que se trata ali. Estou com uma área na Zona Sul, perto de Bonfim. São, acho que 14 proprietários, tá? De uma área grande ali. Então, quer dizer, perto de Bonfim, todas são áreas muito bem... com alto padrão, né? Com Sim. valor monetário muito grande. Zona Sul, né? Zona Sul, exatamente. E aí, eles ocuparam ali aquela área, isso já tem mais de 40 anos. Cada um tem o seu pedaço. Só que eles estão todos dentro de uma mesma matrícula imobiliária. Essa matrícula imobiliária está bloqueada e eles precisam fazer o parcelamento regular do solo para poder individualizar essas matrículas. E aí cada um ficar com o seu pedaço. Porque, por exemplo, vamos supor que um desses coproprietários tenha um problema financeiro. E essa área vai ser a garantia do pagamento desse problema financeiro. Então, todos os outros vão ser afetados. Quando exatamente, E aí, assim, como eu também trabalho com leilão judicial, uma coisa que eu venho conversando com eles, como são pessoas dinâmicas, com vários negócios em andamento, eu já vi muitos casos de imóveis que vão a leilão por dívida de um parceiro, de um parceiro de negócios, e a outra pessoa que não tinha nada a ver com aquela dívida teve que arcar com aquele imóvel, porque era sócio naquele imóvel. Que problemão, hein? Exatamente. E aí, assim, aí eu tô falando de uma situação lá na favela, lá no Salgado Filho, por exemplo, que é ali onde é a comunidade no Poranga, lá no Salgado Filho. E outro que é lá do lado de Bonfim. Olha como é diferente, mas as duas têm ocupação irregular. Por que, na sua opinião, por que nós temos tantas ocupações irregulares? Faltam políticas habitacionais? Assim, isso não é uma característica de Ribeirão Preto, tá? Isso que eu queria deixar assim claro. Ribeirão, o Brasil inteiro tem irregularidade. Estima-se que em torno de 50% da terra urbana no Brasil ela é irregular de alguma forma. Ambiental, jurídica, urbanística, alguma coisa. Então, assim, quando a gente fala que é em torno de 50% do território urbano do Brasil irregular, é uma coisa absurdamente grande, né? Muita coisa. Então, assim, isso acontece, primeiro, por uma falta de planejamento, tá? De todo o território, né? Aí a gente traz para os municípios, que são os municípios responsáveis por administrar seu território, né? Primeiro, uma falta de planejamento mesmo.
E outra que nas últimas décadas, né, a gente teve um deslocamento da área rural para a área urbana. E isso ao longo de algumas décadas. E aqui a área urbana não tinha esse suporte para receber todas essas pessoas. Juntamente com isso, a população, de uma forma geral, ela aumentou muito também nas últimas décadas. Então, faltou planejamento aqui na área urbana. E aí as pessoas vão morar de alguma forma, seja na favela, seja na Zona Sul, mesmo que de forma irregular, eles precisam morar, precisa de ter uma terra para construir ali a sua casa. E aí, bem, se o poder público não está ali regulando, criando políticas públicas para atender essa população, vai ser de qualquer jeito. O que não está certo, né? Porque aí, quando é de qualquer jeito, é esse tipo de coisa que acontece. Parcelamentos de forma inadequada, casas sem janela, ruas muito estreitas, em encostas. Quantas vezes a gente vê ocupação em encostas e que não são ocupações só de baixo padrão. A gente tem histórico, por exemplo, em Angra dos Reis, algumas casas e algumas pousadas recentemente, acho que tem alguns 2, 3 anos, que teve uma chuva enorme, estava nas encostas ali, num lugar excelente, e que caiu tudo, morreu gente, etc. Isso eu estou falando só dos que aparecem na TV, né? Sim. Tem os que a gente não conhece também. Nossa, e quer dizer, é um assunto bem complexo mesmo, né? Sim, sim. E sabe uma coisa que chama muito a minha atenção? A gente aqui no Podnext trabalha muito com prefeitos, vereadores, né? E os municípios, a grande maioria, principalmente de cidades menores, não tem nem a secretaria de habitação, nem um departamento de habitação, né? Então, sempre ficaria o termo habitação embaixo de alguma outra secretaria, a secretaria de obras ou de planejamento, né? Quer dizer, é um tema tão importante e nem um departamento específico para isso os municípios não têm. Verdade, isso é importante de você trazer, porque assim, Ribeirão, né, que é uma cidade tão grande, é uma cidade que é o exemplo para as demais cidades, inclusive da região metropolitana, né, recentemente criou um departamento de habitação. Recentemente, porque foi na reforma administrativa de 2021 que foi criado o departamento de habitação. Nossa, 2021, 4 anos 2021, exatamente, E aí, assim, falta esse olhar mesmo dos gestores, sabe? De ter um lugar na prefeitura especializado em habitação. Porque quando se tem um planejamento... Porque uma coisa é certa, o que os municípios têm, que é de responsabilidade do município, a gestão do seu território, né? E aí, o que é a gestão? É o parcelamento regular do solo. Então, para fazer esse parcelamento, precisa de ter um planejamento urbano. Então, muitos municípios não têm nem ainda o plano diretor. Existe uma dificuldade técnica nos municípios de criar o plano diretor para poder criar suas legislações ali. Então, assim, quando se fala em departamento de habitação ou uma secretaria de habitação, tem todo um arcabouço de legislações que precisam acontecer para ser criado aquilo ali, né? Aquele departamento, secretaria. E às vezes falta essa capacitação técnica mesmo. Ou porque o município é muito pequeno, ou porque às vezes o gestor está mais preocupado com a área da saúde, ou com a área de segurança, sei lá, aí, educação, enfim. Mas a área habitacional, diante desses números que eu estou te trazendo, seria muito importante que os prefeitos tivessem esse cuidado. Tem muitos municípios, inclusive, não possuem nem área, né, eu já trabalhei numa prefeitura, não vou falar o nome, vou reservar aqui o nome da cidade, mas eu me lembro bem, era uma cidade pequena, e o prefeito ganhou do governo do estado, ganhou, entre aspas, né, 50 casas, mas ele precisava de uma área, e o município não tinha uma área para construir. Né? Então, é todo um problema, né, em volta disso. Não é só conseguir com a CDHU, conseguir com a Coab, enfim, não é só isso. Então, aí quando você traz, pode ser que eu sei qual que é esse lugar. Porque essas coisas a gente acaba ficando sabendo, né? Aí, assim, o que pode acontecer numa situação dessa? Um prefeito que teve que a CDHU... cedeu, né, doou aquelas 50 unidades ali habitacionais. Muito provavelmente,
o município não conseguiu receber de fato essas construções porque não existia uma matrícula imobiliária individualizada. Sim. Por quê? Porque todos esses projetos habitacionais, eles vêm de financiamentos bancários, né? E aí uma das coisas que é exigida é uma matrícula imobiliária. E a matrícula imobiliária ela tem que estar individualizada. E os municípios nem sempre têm esse parcelamento Sim, regular. Aí que entra a regularização fundiária, inclusive para a área pública. entendi. É. Ô, Ana, você pode compartilhar com a gente um exemplo assim de sucesso que tenha dado certo, que foi tudo bem, de regularização fundiária, no qual você já tenha trabalhado ou tenha conhecimento, e como que foi esse processo? Sim, eu vou trazer uma aqui que assim, acho que foi a primeira que a gente conseguiu fazer. Vou falar primeiro da que eu participei de fato e depois de uma outra que deu certo, mas tem algumas heranças, Tá. né? Primeiro é a comunidade Faiane, que é em Bonfim Paulista, uma comunidade com mais de 40 anos de existência lá. Eram poucas unidades, acho que tinha 50 unidades habitacionais ali, porque na verdade foi uma favela que se formou através de uma família. E essa família foi se desdobrando ali, neto, filho e tal, e aí formou ali aquela favela. Uma favela que foi urbanizada quando teve o parcelamento do solo ali do Alphaville, né? Porque é bem naquela voltinha ali, quando você vai para Alphaville. Tá. Então, o que eles fizeram, né? Lá atrás, isso há um tempão atrás. Tiraram aquelas famílias dos barracos, porque eram barracos poucas de alvenaria. A maioria era barraco de madeira ou de material reciclável. Tiraram aquelas famílias dali, improvisaram um lugar perto, improvisado mesmo. Construíram as casas. Acho que são 4 ruas e as casinhas individuais ali. Tudo certinho. Água, esgoto, abastecimento de energia, tudo bonitinho. Tem até uma pracinha. Esse processo ficou rodando na prefeitura, olha, 2 décadas. Nossa. E estava praticamente tudo pronto. O que eu fiz? Eu falei, gente, vem aqui, vamos pegar esses projetos, estava tudo aprovado, tudo direitinho, vamos juntar todos esses documentos num projeto de regularização fundiária, emite CRF e vamos mandar isso para o cartório. Está pronto. Então, esse foi o primeiro. E, assim, uma coisa que aconteceu lá que, assim, que dá prazer, dá alegria da gente de ver uma das mulheres analfabeta. O primeiro dia que a gente esteve lá, que a gente precisou fazer uma ficha com os dados, eu não consegui escrever. O dia que ela pegou a matrícula imobiliária, o nome dela, ela falou, filha, tem 40 anos que eu moro aqui. Eu nunca pensei que eu ia ter casa no meu nome. É muito emocionante, menina, né? aquilo, a gente só chorava. Cada pessoa que ia lá, que a gente entregou, né, as matrículas, a gente só chorava. Então, assim, foi muito bacana. Essa já estava com os projetos praticamente prontos, né? Foi só juntar no projeto de regularização, porque aí tem toda uma técnica para ser seguida que a própria legislação traz, né? Para a gente poder mandar para o cartório. Uma outra, que eu falei que ia dar 2 exemplos, mas eu vou trazer a Campos do Jordão antes. Que aí é do Salgado Filho, Campos do Jordão, Vitória. Uma quadra numa área pública, que foi ali, virou uma comunidade, né? E ali, também foi um projeto que a gente começou ali no departamento de habitação. Teve uma ajuda do governo do estado no início, mas depois todo o projeto foi desenvolvido pela equipe da habitação, que a gente conseguiu fazer e individualizar as matrículas. A gente fez a primeira etapa. Também foi outra coisa que, assim, a Joana, que é a líder comunitária, ela falava, Ana, não dá para acreditar, porque eu tô aqui desde o começo. Não dá para acreditar que a gente está tendo agora a nossa casa no nosso nome. Então, assim, é uma alegria, porque, assim, essas pessoas que moram em favela, elas têm o fantasma da reintegração de posse todo dia batendo na porta, assim, né? Esse medo, porque não tem essa segurança jurídica. Então, quando você vai lá e entrega esse título para a pessoa, é uma coisa, assim, fenomenal. Agora, quais os principais entraves que resultam nessa morosidade, né, dos municípios para a resolução desses problemas? Olha, tem algumas, viu, Gi? Assim, primeiro que a maioria dos prefeitos tem medo do preço. É muito caro? É caro.
Mas é mais barato do que construir casa do zero. Sim. Eu sempre falo, é um preço alto, porque a infraestrutura urbana, ela é um preço alto, né? De esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação asfáltica, tudo isso daí tem um volume financeiro muito grande para poder fazer esse investimento, e nem sempre os municípios têm, porque a gente sabe que os municípios sofrem também com a questão financeira de arrecadação, né? Principalmente os municípios menores. Então, primeiro, uma das coisas é essa. Eu acho que os gestores têm um pouco de receio e um pouco de falta de conhecimento da lei também. Porque a regularização fundiária, ela não, para você emitir uma matrícula imobiliária, você não tem que estar com todas as infraestruturas prontas. Você pode fazer aos poucos, então você pode fazer um planejamento. Então, a regularização fundiária de área... Na verdade, eu estou trazendo aqui a questão das comunidades, mas não só, tá? Qualquer área irregular dentro do seu município, ele pode fazer um planejamento de regularização, porque é através de um termo de compromisso que fica registrado lá no cartório de registro de imóveis, para poder fazer aquilo em tanto tempo. Aí o município mesmo pode se organizar, ó, eu consigo fazer essa regularização aqui em 5 anos, em 10 anos, sei lá, né? Aí precisa ver cada coisa, cada município a sua dificuldade. Uma outra dificuldade também é conhecimento técnico da própria legislação, o que pode e o que não pode. E tudo que é novo, as pessoas têm medo de fazer, ou às vezes tem um certo receio de começar, não dá certo. E assim, o novo assusta às vezes, né? A maioria dos técnicos, mesmo assim, os antigos, pessoal mais antigo, está muito enraizado na lei do parcelamento do solo, que é a 6766. Então, eles têm uma cultura de que só pode ali dentro. Tudo que está fora dali não pode, que é a legislação que rege, né, o parcelamento do solo. E a 13465, ela vem para flexibilizar isso, essa legislação de parcelamento regular. Por quê? Porque a gente tem um lugar que já está consolidado e que nenhuma prefeitura vai demolir aquele conjunto habitacional, vamos partir para um conjunto habitacional para fazer um novo, através da 6766. Então traz a 13465 para a regularização fundiária, para flexibilizar. Às vezes, o arruamento está um pouco estreito. Mas isso não quer dizer que não pode regularizar. O que a gente tem como base? Olha, vai dar segurança para aquela população que mora ali? O que é a segurança? Passa ambulância? Passa um carro de bombeiro? Se passa, ok, tá tudo bem. Mesmo que a calçada tá um pouco menor. Entende? Entendi. Tem essas aberturas, então? Tem, né? só que assim, as equipes têm um pouco de receio de usar. Aí chega no cartório, lá no registro de imóvel, porque isso daqui... Então, assim, eu acho que os municípios precisam ter mais esse olhar técnico e se reunir para discutir essas situações. O que não acontece. A gente tem uma cidade aqui na região também, a gente pegou esse trabalho de regularização fundiária, era um parcelamento do solo que começou certinho, o proprietário teve um problema lá de saúde e não conseguiu finalizar, só que os coproprietários já tinham comprado, já tinham pagado, e já tinha começado o parcelamento, arruamento, etc. 40 anos também, quase 30 anos esse. Tudo certinho. Fizemos toda a parte burocrática do projeto. Levamos para a prefeitura. A prefeitura tem 1 ano e meio que não consegue soltar. Está redondinho. Os técnicos não conseguem soltar. Por que não consegue? Falta força de vontade, força política, o que falta? Duas coisas. Falta força de vontade, de querer sentar na mesa e entender o que está acontecendo, chamar a gente para discutir, olha, eu não estou entendendo isso daqui. O que é isso daqui que vocês estão me trazendo? Para poder ter essa discussão, e falta força política também. Porque os prefeitos, às vezes, têm 1 milhão de assuntos ali para ele tratar, e ele está achando que aquele ali de regularização fundiária, que ele vê como, é menos importante, porque já está lá, está todo mundo vivendo lá. Então, assim, falta essa força política também.
Que coisa, né? É, Você tem conhecimento sobre o déficit habitacional aqui de Ribeirão Preto atualmente? tenho. E aí? Tenho. Tem um levantamento de 2019, tá? Então, quer dizer, antes da pandemia. Eu até trouxe os dados aqui para falar direitinho, viu, gente? Tá. Porque números, assim, eu sempre, Fica à vontade sempre para gosto consultar. de falar direitinho para não ter problemas, assim, Sim. né? Ó, então, assim, em 2019 foi feito um estudo que chama Plano Local de Habitação de Interesse Social, né? E dentro desse estudo virou uma lei, né? Foi levantado que a gente tinha na época mais de 30 mil unidades em déficit habitacional. Isso dentro e fora dos assentamentos precários, né? Dentro e fora das favelas. Então, a gente teria aí mais ou menos umas 30 mil unidades habitacionais para ser construídas em Ribeirão Preto para suprir essa necessidade habitacional. Isso lá em 2019. Depois da pandemia, a situação deve ter piorado. A gente tem conhecimento também que o número de favelas aumentou. E às vezes as favelas que já existiam, elas também tiveram uma expansão. Mas quando eu trago esse número não é só dentro das favelas, ele é dentro e fora. Então, um déficit habitacional, por exemplo, ele pode ser para aquela família que coabita dentro de uma habitação que é regular. Né? Então, assim, ó, é a mãe que tem aquele filho que casou, que já tem um filho ou que não tem, e que esse filho mora junto com a mãe porque ele não tem uma casa para morar com a esposa. Então, isso também é um déficit habitacional. Entendi. Um outro dado que traz para o déficit habitacional também às vezes a casa está irregular. Então, uma casa que está insalubre, por exemplo, com muita umidade ou com problema de estrutura de telhado, sei lá. Isso também seria mais um critério para abrigar aí esse déficit habitacional. Então, a gente tem um número bem expressivo, aí dá para brincar bastante com 30 mil unidades habitacionais para construir. E como, hein? E como dá? 30 mil é uma cidade de pequeno porte, né? 30 mil. A gente tem cidades por aqui que não tem 30 mil habitantes. Não tem, é verdade, tá certo. Agora, Ana Cláudia, me fala uma coisa. Qual é a sua dica, né, como especialista da área, para os prefeitos que assistem o Podnext aí, para terem essa visão, né, da importância da habitação e o que fazer para colocar em prática um projeto habitacional? Primeira coisa é tentar entender um pouco melhor como funciona essa legislação. Os prefeitos, eles não vão ter mesmo, eles não vão entender com profundidade a regularização fundiária, né? Mas seria interessante que eles se não capacitassem, mas entendessem um pouco melhor do que se trata. Porque a regularização fundiária dá a impressão que é só para a favela, não é, como eu trouxe aqui. Sim. Então, assim, eu acho que falta um pouco de interesse dos gestores em entender um pouquinho o que é. E como que poderia entender? Por exemplo, a gente tem vários profissionais que trabalham com a regularização. Convida esses profissionais para bater um papo. Abre a sua prefeitura para trazer esses profissionais para conversar, para poder entender. Abre espaço dentro das prefeituras para que esses profissionais possam conversar com os técnicos que estão lá. Por exemplo, nessa aqui pertinho, tá? É bem encostadinho aqui em Ribeirão. A cidade? É uma cidade, que é um projeto que eu com um parceiro, que a gente desenvolveu todo o projeto de regularização fundiária. Então, o que está faltando ali? Sentar na mesa para conversar. A prefeitura chamar a gente e falar, não estou entendendo isso daqui. Por que está sendo feito assim? Não vou mandar para cartório desse jeito, tem que mudar. Ou então, não sei do que se trata. Capacitar esses técnicos. E eu vou te falar que tem vários profissionais que trabalham com regularização fundiária que faria isso, assim, de boa vontade. Sabe? Chega lá, bate um papo com os técnicos, monta uma apresentação, chama os cartórios de registro para poder participar desse bate-papo, assim. Porque se não tiver esse interesse, a gente vai continuar com o nosso território ainda irregular. E um imóvel irregular, ele traz um prejuízo gigante para a sociedade. Gigante. É um imóvel que ele tem pelo menos 30% do seu valor reduzido
porque ele não pode ser dado em garantia de nenhum tipo de empréstimo, ele não pode virar um capital social para aquele proprietário. Por exemplo, um cara que tem um empresário, que tem uma indústria, que está numa terra irregular. Ele não consegue levantar dinheiro com aquela terra para ele poder melhorar o maquinário dele. Não consegue financiamento. Não consegue financiamento. Então, assim, ele fica ali preso. Por quê? Porque está irregular. E não é tão difícil assim de regularizar. Então, assim, acho que uma das dicas é essa, de hoje convida os profissionais para bater esse papo, sabe? Tem advogado, engenheiro, agrônomo, um monte de profissional que trabalha com a área de arquitetos, né? Eu trabalhei muito tempo com os arquitetos aqui no planejamento e, assim, com certeza seria muito bom para a prefeitura e para a população. A gente costuma falar que a saúde é um poço sem fundo, né? Por mais que se invista, por mais que faça, sempre vai ter problema, sempre vai ter uma demanda maior, né? Sim. A gente pode dizer que a habitação também é assim? Ai, nossa. Ai, meu Deus. Quase pode, né? Quase pode, porque assim, já existe uma demanda enorme, né? De população sem casa, né? Ou com casas irregulares. Mas a gente também tem como prever ali um aumento agora, né? Nas décadas anteriores não teve como fazer isso, né? As prefeituras não conseguiram fazer isso. Mas hoje a gente tem mecanismos para prever uma demanda habitacional. Por exemplo, para uma cidade menor que está expandindo ali a sua cidade para uma área industrial, área comercial. Então ela sabe que ela vai receber indústrias e serviços ali. Então ela pode fazer um planejamento do seu território, incentivando o parcelamento do solo através de loteamentos, conjuntos habitacionais, condomínios, desses condomínios populares. Então dá para crescer dos dois lados. Mas esse gestor ele tem que trazer isso e planejar a sua terra. Ó, eu quero expandir a área de indústria aqui, mas eu também tenho que dar habitação para essas pessoas que vão me trabalhar aqui. Então, teria. Como tudo, planejamento é essencial exatamente, também na habitação. Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma demanda enorme. Não é fácil, porque projetos habitacionais eles são demorados. Usando de exemplo essa cidade que perdeu as 50 casas, tá? A CDHU ainda vai ter 50 casas daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10 para oferecer. A CDHU está lá, o governo do estado está lá, não vai parar de produzir unidades habitacionais. Será que esse prefeito que não tinha área, ele já pensou nisso? Porque não tinha aqui. Mas então vamos pensar agora, vou criar essa área, vou regularizar essa área para receber isso em outro momento. Então existe essa possibilidade. Só que demora. Então assim, um parcelamento regular do solo demora aí no mínimo uns 4 anos tramitando o processo dentro das prefeituras. Estou falando daqui, né, que eu conheço a nossa. Para depois ter o decreto de aprovação para começar a construção. Se essa construtora que pegar, ela for rápida, uma construtora robusta que vai investir ali, constrói em 2 anos. Então, eu estou falando de 6. 4 para autorizar, mais 2 para construir. Isso aqui, 6 anos, isso para aquele projeto que foi redondinho, bem legal e tal. São Paulo é um estado muito restrito para conseguir fazer parcelamento do solo. Tanto as cidades como o estado, eles têm leis bem rígidas. Então, no mínimo 6 anos. Então, assim, em 6 anos, começa ali entregar essas casas. Só que não pode ser só essas, tem que ter outros. Se você tem aqui um déficit, usar Ribeirão, de 30 mil unidades... Quantas unidades por ano eu tenho que fazer em 10 anos para poder suprir essa necessidade? Planejamento, gente. Nossa Senhora, e prioridade, né? E prioridade. Isso não tenha dúvida. Prioridade sempre. Olha. Mas assim, eu tenho grandes esperanças, viu? Assim, dá para ter esperança? Dá para ter esperança, assim. Por exemplo, a gente deixou ali, né, na habitação, alguns projetos
que eu acredito que estão ainda em andamento e que vão ser entregues nos próximos anos. Né? Eu acredito aí uns 2 anos para começar a fazer essas entregas da habitação. E com certeza vão ter novos, né? Então, assim, hoje, Ribeirão Preto tem um departamento de habitação pensando em habitação em Ribeirão, né? Com esse cuidado. E precisa ter, porque senão as pessoas vão continuar. As favelas só vão aumentar. A gente só tem 120. 120. Número redondo aí, vai. A minha voz já tá rouca, falhou ainda mais com esse número. Você se assustou? Assustei, são 120 comunidades, né? Que é o que a gente fala hoje em dia, comunidades aqui em Ribeirão Preto hoje. 120. E esse número, qual é a proporção aí de crescimento desse número? Em quanto tempo? Não dá para ter uma proporção, assim, né? Eu não conseguiria te falar, olha, vai ser em tanto tempo, vai crescer ou vai diminuir, isso não dá, tá? Para te falar. Mas o que eu posso te falar é que dentro desse PLIS, que é Plano Local de Habitação Social, a gente tinha ali, em 2019, ele foi publicado em 2020, a gente tinha um planejamento de 10 anos para poder suprir aquele déficit habitacional. Assim, dificilmente a gente consegue suprir isso de uma vez, tá? Assim, mesmo nesse planejamento de 10 anos. Mas quando tem esse empenho do gestor, você consegue diminuir. Então, assim, olha, Ana, hoje vai demorar, sei lá, mais 10 anos, a gente vai ter 200, eu não sei te falar. Não dá para ter essa previsão. A gente teve uma pandemia que inflou nas favelas, inflou nas casas, porque alguns filhos voltaram a morar com os pais, né? Enfim, então não dá para falar, mas dá para falar o que dá para começar a fazer. Começar não, já começou, Ribeirão já começou, graças a Deus já começou. Vamos torcer, então, para as outras cidades também usarem exemplo de Ribeirão e pensar nisso, né? Pensarem nisso. Sim. E assim, as outras cidades, a gente tem aqui em Ribeirão, os técnicos, né, aqui na prefeitura, são muito solícitos, tá? A gente recebia, às vezes, algumas ligações de pessoal querendo saber de regularização fundiária. Uma vez um pessoal de Rifaina ligou. Eu falando o nome da cidade. Não tem problema, pode falar o nome da cidade. Então, o pessoal de Rifaina ligou, de Rifaina de Franca já ligou também, querendo saber como que a gente faz aqui em Ribeirão. Na época, a gente estava começando a fazer, porque a lei, a 13465, ela é de 2019. A gente criou o Departamento de Habitação em 2021. Então, ainda estava muito no início, né? Mas, quando eu falo dos técnicos, é porque eles são, de fato, muito solícitos. Todo o pessoal que chega, eles fazem questão de sentar, conversar, explicar, mostrar o que deu certo, o que não deu, porque também tem um monte de coisa que não dá certo, né? Tá tentando, mas não vai para frente. Então, assim, procura o pessoal aí para bater papo, acho que assim é importante, Pelo menos entender um pouco do que se trata. Tá certo. Ana, infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso programa hoje do Podnext, mas é um assunto muito importante, com toda certeza. Sei que a gente teria muito mais coisa para falar, mas já fica o convite para você voltar numa próxima oportunidade, tá? Eu venho sim, porque assim, a regularização fundiária, ela traz para os municípios uma possibilidade de crescimento muito grande. Porque, olha, quando eu falo em capital social para as pessoas, né, o próprio município ele pode conseguir aumentar a sua arrecadação municipal com IPTU e ITBI. Quando a pessoa tem o seu imóvel regularizado, ela tem aquele objetivo de melhorar a casa, então ela vai comprar material de construção, que vai gerar imposto para o município, ela vai fazer contratação de mão de obra para poder melhorar aquele ambiente. Então, assim, só tem a ganhar, viu? Regularização fundiária, para mim, é tudo. Movimento e economia, tem um impacto social. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos e trazendo tanta informação importante, hein? Obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, hoje conversando com Ana Cláudia de Paula Pereira, ela que é especialista em habitação e regularização fundiária. Palavra até difícil, né? Então, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua companhia de sempre. Tchau, tchau e até a próxima.